Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todos os nossos ouvintes e espectadores. E chegamos, né, ao 7 de setembro. É isso, Vera, boa tarde. Vera, você foi a primeira a se manifestar aqui no Twitter sobre a questão do Conselho reunião do Conselho de Segurança, Conselho da República. E tá esquisita essa história, né? Bastante esquisito, Sardenberg. Primeiro porque não tem nenhuma reunião convocada, então por hora é uma bravata do presidente. Mas não é uma bravata que a gente possa só desconsiderar e dar de ombros como tal, porque é uma bravata que já traz uma gravidade implícita enorme. Porque a reunião do Conselho da República para algo que está muito no ar, né? Para algo que o presidente considera ser uma ameaça à estabilidade democrática, quando é ele quem está causando essa turvação da estabilidade democrática. O Conselho da República, diferentemente do que ele diz no discurso dele de Brasília, não é integrado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Fazem parte dele apenas o presidente da República, o vice, o presidente da Câmara e o do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros acima de 35 anos, cuja escolha não está clara aqui pela Lei 8.041 de 1990, que instituiu. Lembrando que esse Conselho da República é um órgão consultivo e não deliberativo. Ele é um órgão de assessoramento e consultoria do presidente da República para casos ali como intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, e cabe tudo aí. Portanto, o ministro Fux, a quem Bolsonaro dirigiu um ultimato no seu discurso de hoje, fez graves ameaças, não está nesse conselho que, ademais, ainda não foi efetivamente convocado para amanhã, Sardenberg. Mas uma gravidade inaudita no discurso do presidente de hoje, gozado que esse seria um discurso supostamente light para ter um mais, entre aspas, robusto à tarde em Brasília. Mas já foi um discurso em que ele deu esse ultimato ao Fux. Né? Oi, desculpa, o discurso da tarde na Avenida Paulista em São Paulo, Cássia. Ele já deu um ultimato ao ministro Fux para que haja contra o ministro Alexandre de Moraes, sendo que não há nada que um presidente do Supremo possa fazer contra um dos integrantes do próprio Supremo. Não existe esse instituto para que o Supremo expurgue, extirpe um dos seus integrantes. O que existe é um processo de impeachment, como existe contra o presidente da República, que o senador Rodrigo Pacheco já disse que não instaurará. Então, o Bolsonaro joga com as palavras, joga com os conceitos, joga com a Constituição, com a lei, com os próprios institutos da República, como esse Conselho, ao léu, porque nada disso corresponde ao que está previsto no ordenamento jurídico. Mas, então, repetindo aqui, os presidentes, o presidente do Supremo não faz parte do Conselho? Não faz parte do Conselho da República. O Conselho da República é composto por presidente da República, vice-presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade, cujo processo de escolha não está detalhado aqui no caput da lei que criou esse conselho, que é um conselho, de novo, de consulta e de assessoramento. Porque qualquer uma dessas decisões graves que cabe ao conselho opinar ou simplesmente assessorar o presidente, elas têm de ser votadas pelo Congresso Nacional, Sardenberg. Eventualmente um estado de sítio, estado de defesa, intervenção, qualquer uma dessas medidas, que já são medidas que solapam a democracia e que não tem por que estar sendo cogitadas pelo presidente Jair Bolsonaro, a não ser pela sua própria necessidade de se afirmar sobre os demais poderes e dar um autogolpe. Nenhuma dessas medidas pode ser
ser decidida por esse Conselho e apenas votada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, foi um erro do presidente quando ele falou sobre a composição do Conselho, e agora, como você está dizendo, não é um erro inocente, né? Não é um erro, enfim... Ele vai jogando com as coisas ao léu, o Sardenberg. Veja que maluquice isso. A gente nunca imaginava, aliás, a gente podia até imaginar, mas eu não imaginava que ele fosse ser tão explícito no clamor golpista em cima de um caminhão de som. Ele estava ladeado pelo ministro da Defesa do Brasil, Sardenberg. O general Braga Neto estava do lado dele, em cima desse caminhão de som, vestindo uma camiseta, portanto, a paisana, entre muitas aspas, e ouviu o presidente dar um ultimato ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso, associado à interpretação golpista, não tem outra palavra, do artigo 142 da Constituição, que é sempre feita pelo Bolsonaro e que já foi feita pelo Braga Neto, você tem uma combinação em que o ministro da Defesa está lá, do lado do presidente, a endossar um ultimato a um outro poder da República. Isso não é trivial. Isso como eu disse, fazer muitos novos furos no cinto do autoritarismo e do golpismo. Agora, você conversou com ministros do Supremo, governadores, senadores. O que eles estão achando? Eu sinto todo mundo muito manietado, Sardenberg, e muito perplexo, sem saber qual é o norte da ação. Os partidos estão dizendo que vão reunir as suas bancadas para que reajam, para que cobrem o Arthur Lira quanto ao pedido de impeachment. Mas a gente está mais ou menos num labirinto em que qualquer caminho que você percorra, você bate numa parede. O impeachment não vai ser instaurado pelo Arthur Lira, a não ser que ele seja alvo de muita pressão. Pelas razões que eu venho falando aqui. Ele coordena o orçamento secreto, ele está sentado num maná de recursos públicos, não vai abrir. Mesmo a saída proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski, em artigo recente na Folha, que ele diz que você pregar contra o Estado Democrático de Direito é crime imprescritível, inafiançável e passível de prisão, para que Bolsonaro seja enquadrado nisso, que está no artigo 62 da Constituição, ele tem de ser processado. Não é simplesmente chegar, arrancar o presidente do escritório e prendê-lo. Isso também seria uma atitude golpista. Para que o presidente da República seja processado, ele precisa ser denunciado pelo Procurador-Geral da República. Augusto Aras hoje não parece ser alguém que esteja disposto a denunciar Bolsonaro por crime contra a democracia, que ele já cometeu, sucessivos crimes contra a democracia. Ainda que ele denuncie, que ele crie ali um arroubo de coragem e denuncie, isso tem de ser aprovado por maioria absoluta da Câmara. E aí a gente esbarra de novo no fato de que não existe essa maioria. Então a gente vê o presidente escalar todos os dias contra o Estado Democrático de Direito sem que a gente tenha os instrumentos suficientes para contê-lo. E isso nos leva a uma situação em que a gente ainda tem 1 ano e 3 meses pela frente deste governo. Agora, o Gilberto Kassab, lá em entrevista para Miriam Leitão ontem, ele falou claramente que está considerando a hipótese do impeachment. E hoje o PSDB deu uma nota dizendo que vai reunir amanhã para discutir o processo de impeachment. Quer dizer, os partidos estão se movendo. Pois é, mas isso ainda nos deixa sem o PP do Arthur Lira, que é o que tem a responsabilidade ali pela gaveta, nos deixa sem o PL da ministra Flávia Arruda, né? Portanto, com um cargo ali no... Vários desses partidos do Centrão que estão se locupletando de recursos públicos à custa da tal emenda do relator, que injeta recurso público na veia em ano pré-eleitoral, esse pessoal está na moita ainda. E vai continuar na moita, a não ser que a pressão seja muito forte. Mas o Bolsonaro, ao colocar tanta gente na rua, mesmo que não seja... É um erro a gente ficar, não tem tanta gente, não tem... Tem muita gente para uma pauta que conclama um golpe de Estado. É muita gente. Já torna o presidente blindado, de certa maneira, na Câmara. As pessoas olham essa gente na rua e falam, como eu vou fazer um processo de impeachment se ele tem com ele tanta gente assim, no Rio, em São Paulo, em Brasília?
Então, essas manifestações de força, que demonstram, na verdade, fraqueza do presidente, elas servem para mantê-lo, mesmo sendo um agente do caos, mantê-lo no escritório, mantê-lo no gabinete. É uma situação de anomalia profunda, inédita, com a qual a gente da imprensa não sabe lidar, com a qual os chefes dos poderes não estão sabendo lidar, com a qual as instituições não estão se mostrando paramentadas a lidar, e que o nosso arranjo jurídico, institucional, legal e tudo mais não dá conta da situação. É uma situação inédita e distópica em que o presidente é o principal agente do caos no país e a gente não dispõe de instrumentos suficientes para contê-lo a tempo e a hora. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Haverá amanhã. Tchau.